Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Orações Poderosas Rezem Comigo. Meu nome é Adriana, deixe seu like, inscrevam-se e compartilhe para que mais pessoas possam receber graças. Vamos evangelizar compartilhando coisas boas. Hoje trago para vocês uma mensagem de Nossa Senhora de La Salette, uma mensagem muito importante, uma das mensagens mais importantes da Santa Igreja Católica. É uma mensagem que foi dada aos dois pastorinhos, Melânia e Maximin, em 19 de setembro de 1846. Essa mensagem é revelada pela Santíssima Virgem Maria nas aparições de La Salette, na França, em 1846, a Maximine e a Melânia. Os videntes só aceitaram revelar a totalidade das mensagens principal antes de 1858, por obediência, e tinham a finalidade de levar o conhecimento da mensagem para o Papa. A obediência ao Papa fez com que eles revelassem a mensagem completa. A partir de textos oficiais dos arquivos do Vaticano, foram revelados em 1999, aprovada pela Igreja. As mensagens que foram dadas a Melânia e a Maximin por Nossa Senhora de La Salette, os que não conhecem, conheçam. E os que conhecem, relembrem. Muitas coisas já aconteceram e muitas coisas do nosso tempo estão acontecendo. E tem muitas coisas que ainda vai acontecer. Vamos observar cada palavra. São palavras muito importantes para cada um de nós. Essas aparições em La Salette foram devidamente aprovadas pela Santa Igreja Católica. Última mensagem completa de La Salette, revelada por Nossa Senhora a Melanie e Maximin em 19 de setembro de 1846. Vamos para a mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Melanie, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornarão-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança pairá sobre suas cabeças. Ai do sacerdote e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus brandam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciarão a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões
entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofre-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmo e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859. Mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que ele não confie em Napoleão III. Seu coração é falso e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Ele é como águia, que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada, da qual queria servir para obrigar os povos a o elevarem. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até as pessoas consagradas a Deus. Eles as cercarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade, zelo e pela glória de Deus. Fazer-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viverão na terra. Para seduzir mais os homens, esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão um demônio encarnado, nessas figuras pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu ou ainda almas de condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos, e em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo.
Ai dos príncipes da igreja, que estão e estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguarda sua autoridade e domina com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante alguns tempo a igreja será entregue às grandes perseguições. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, e sem poder abreviar seus dias, mas nem ele nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação a pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordem e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas, o francês combaterá contra o francês e o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral, que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, refere-se a Deus. As montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada e Marcela engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crescerá que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e de todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á
como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda a parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa, 25 anos de safras. Abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um percussor do anticristo com tropas de várias nações guerreará contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo, derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados, mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor, que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus demônios. Durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizantes. Fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas. Terá irmão que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados serão filhos do mal. Aos 12 anos eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos. Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis, tremores de terra que engolirão montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo.
Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares. E os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sobre seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vive de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprio, na pobreza, na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas. Eis a besta com seus súditos, dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra que, durante 3 dias, terá estado em contínuas evoluções,
abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre, com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Está aí, meus queridos, mais uma mensagem dada por Nossa Senhora em La Salette aos pastorinhos Merlânia e Maximino, em 19 de setembro de 1946. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua família. E nos veremos nos próximos vídeos.